Começa agora na UEM-FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 9 9722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? É um programa de iniciativa do Departamento de Psicologia da UEM, em parceria com a Rádio Universitária UEM-FM 106,9. No programa de hoje nós temos a grata presença de uma amiga, posso chamar de amiga, uma companheira de trabalho, uma autora que a gente se inspira e lê bastante, que é a professora Ana Magnólia Mendes, que é professora de Psicologia Social e do Trabalho da UNB, Universidade de Brasília, e coordenadora do Grupo de Pesquisa Psicanálise e Trabalho. Para aqueles que nos acompanham, você já sabe que temos 2 canais de comunicação, para dúvidas, perguntas ou sugestões, críticas, o e-mail e a saúde mental como vai, @uem.br, tudo junto, e o WhatsApp telefone 449 9722 7115. Professora Ana Magnólia Mendes, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu vou começar com a pergunta mais genérica possível, que é aquela que tenta explicar para os ouvintes o que é o conceito de saúde mental, né? O que uma pessoa que possui condições de saúde mental possui? Enfim, daria para a gente conceituar saúde mental é tal coisa? Eu diria assim, de imediato, saúde mental é viver bem. E aí o que é viver e o que é bem? Considerando o bem, inclusive a ética do bem viver. Não é? Então, esse viver bem é aquele sujeito que tem minimamente garantidas as suas condições, condições de vida, condições de trabalho, e o trabalho não é dissociado do modo de vida, e uma condição tanto social, psíquica, econômica, política, histórica, de poder viver uma vida pautada, não é? Na ética da convivência e do bem viver. Eu não entraria em conceitos mais, digamos assim, clássicos da medicina ou da psiquiatria ou mesmo da psicologia. Então, essa é uma perspectiva assim, um pouco mais filosófica, mas a saúde mental estaria, então, vinculada à possibilidade de uma existência ético-política, e que hoje, diante do contexto, a gente sabe que estamos com a nossa existência e a ética em risco. Então, a saúde mental ela tem se agravado e se, digamos, atingido, não é, diversas camadas da sociedade, nessa perspectiva mais filosófica, digamos assim. Perfeito. Muitas vezes a gente ouve assim do senso comum as pessoas ligarem a noção de saúde mental a uma condição de, sei lá, de felicidade, né? Ou aquela coisa de estar bem, sempre estar bem, né? E essa condição mais filosófica que a senhora chama atenção não tem a ver necessariamente com isso, né? Talvez o sofrer, o sofrimento faz parte dessa condição de saúde mental. Como que a senhora vê isso? Sim, exatamente, Fábio. Hoje nós temos um discurso, não é? Um discurso da felicidade e desse estar bem que você comenta, mas é um discurso que se articula a um projeto, né, de política neoliberal, a o sistema de produção capitalista pautado na acumulação e no consumo. Então, toda a referência a questão do espetáculo, da imagem, da mídia. Então, essa felicidade, e aí eu retomo até o Freud, que dizia lá no Mal-Estar na Civilização, não é, que não existe, a felicidade não existe, o que existe seria uma infelicidade satisfatória, digamos assim, no sentido de que o sofrimento faz parte da condição humana. Mas, independentemente do sofrimento, a angústia também é algo que nos mobiliza para uma ação. Então, essa ideia é uma ideia, ao meu ver,
na contramão da saúde mental. É uma perspectiva de normatividade social e de criação de sujeitos normopatas, indiferentes, padronizados, pasteurizados, todos sentindo, pensando e vivendo do mesmo modo. Então, quase que uma tirania do igual, uma impossibilidade das singularidades, da diferença, seja ela cultural, psicológica ou social. Então, acho que eu considero que a felicidade articulada à saúde mental é uma tirania do discurso capitalista e que nos leva a muitos modos de adoecimento, porque nos coloca frente a um modelo ideal, idealizado de perfeição que não corresponde à nossa própria condição humana. Isso é bastante interessante de pensar, né, que a gente nos autoriza daí as singularidades, né, e inclui ela outras formas de sofrer e viver bem. Mas muitas vezes, quando eu estou nesse lugar que você está agora, de responder algumas perguntas sobre saúde mental, as pessoas costumam perguntar assim, você tem algumas dicas? Você tem algumas sugestões? O que as pessoas podem fazer, por exemplo, agora, na pandemia, em isolamento, para preservar ou para manter a sua condição de saúde mental? Eu sei que a senhora está longe de reduzir a condição a manuais, a fórmulas, né, secretas e milagrosas, mas existem, como a gente falar de orientações, né? Porque a gente está voltado aqui para um público amplo, né, um público de rádio, da rádio universitária. Então, a gente pode construir alguma possibilidade de orientação para a população nesses momentos em especial para a manutenção de condições de saúde mental? Como que a senhora vê isso? É bem complicado essa questão assim das dicas e do manual, porque inclusive eu já ouvi falar de muitos manuais de boas práticas no trabalho, no teletrabalho, no trabalho remoto, no home office, como ter boas práticas de saúde. Evidentemente que a ergonomia, a engenharia de produção, a própria psicologia organizacional já criou vários manuais e guias da boa saúde, das boas práticas mínimas, não é? Estávamos comentando sobre o posto de trabalho, por exemplo, agora, depois dessa compulsoriedade de trabalhar à distância, online, os nossos postos de trabalho é algo que nós temos que olhar. É o mínimo, é o básico, é a condição mínima, mas eu também, por outro lado, fico me perguntando, e os sujeitos que não têm essa condição de vida, os sujeitos que são precários, que estão em precarização, a gente tem quase 14 milhões de brasileiros desempregados hoje, e essa pandemia revelou um modo de vida absolutamente precarizado também, especialmente aqui no nosso país. Então, como é que eu vou dizer que a pessoa compre um posto de trabalho adequado? Eu me sinto constrangida, sinceramente, de passar essas dicas como dicas gerais. Então, eu penso que dentro da sua condição, do que é possível, tente preservar a sua coluna minimamente e tente respirar, porque a respiração é vida. Tente, enfim, dentro da sua condição, não ficar aprisionado principalmente aos aplicativos, ficar na hiperconexão. A hiperconexão é um problema hoje, né? Uma compulsão. Evidentemente que isso não é à toa, não é gratuito, eu penso que é um projeto mesmo político do capital digital, numérico, de que a gente fique exposta a essas plataformas pela indústria 4.0, mas também porque é interessante para o capital sujeitos cada vez mais normopatas, cada vez mais melancólicos, cada vez mais sem energia, sem força, desistindo, para que não haja o sujeito político da mudança, da transformação, seja, digamos assim, desaparecido. Então, uma questão é a questão física, é o ponto inicial, corpo-mente não está dissociado. Então, se você tiver um trabalho muito massacrante, fisicamente massacrar muito, tenta evitar, não é dentro, mas isso eu penso que eu estou rindo porque eu penso que não é fácil de alguém se desconectar dessa aparelhagem que estão nos ofertando hoje como sendo a única possibilidade de viver. E aí eu queria só retomar um conceito
agora também da filosofia, que é a diferença entre a vida intensa e a vida intensiva. Então, a vida intensiva é o que o capital neoliberal, e hoje também, nos exige: uma hiperconexão, uma hiperexposição, uma hiperaceleração, uma hiperprodução. E a vida pode ser uma vida intensa. Lembrei agora, tem pessoas aqui que podem, né? Aqui tem um espaço, aqui onde eu estou, em Brasília, e as pessoas de vez em quando fazem fogueira e ficam ali ao redor da fogueira conversando. Então, isso seria uma possibilidade de uma vida mais intensa e não intensiva, ao invés de ficar, não é, trancado, de voltar às cadeiras nas ruas, aproveitar os espaços livres também. Bom, não são dicas assim necessariamente que vai. Foi o que eu pensei agora, mas uma questão que eu estava discutindo recentemente no movimento sindical, inclusive em relação à mobilização do sujeito político nesse momento tão desestruturante, né, dos movimentos sociais, é um conceito que eu tenho trabalhado, que é o ensurdecimento das vozes, né, do supereu. Então, está num livro aí que eu fiz em 2018, Trabalhar, Desejar, Falar, e tem a ver exatamente com esse ensurdecimento dessa quantidade de vozes e de injunções que são ditas para nós sermos, para a gente fazer, para a gente cumprir. Então, se eu não estou hiperconectada, eu sou então alguém fora do padrão. E esse fora do padrão mexe muito com o nosso narcisismo, muitas vezes, e a gente quer ficar no padrão, quer ser incluído. E isso pode ser forçar muito a barra para entrar dentro de um modelo que está sendo aí prescrito, né, de conduta, de comportamento, de visão mesmo de vida, né? Então, eu penso que seria um ensurdecimento dessas vozes que dizem para você ser algo que é da ordem mesmo do impossível, porque é muito idealizado e não existe esse ideal. Professora, vamos continuar nessa linha, né? Uma das coisas interessantes que eu vi essa semana assim é um dispositivo do WhatsApp que acelera os áudios e que isso parece que foi muito bem recebido assim. Então as pessoas agora não apenas estão hiperconectadas, mas elas estão num transe de velocidade de ouvir as suas mensagens em velocidade aumentada, né? E um colega meu fez uma brincadeira assim: olha, só de raiva eu vou gravar os áudios em velocidade diminuída, para que daí quando o cara colocar na velocidade aumentada, ele vai ouvir normalmente, né? Mas essas armadilhas a gente realmente precisa estar atento, porque se por um lado a vida contemporânea nos obriga à conexão, né? Porque ao mesmo tempo a gente não tem muito como dizer para uma garotada, falar, ó, se reúnam, porque fisicamente a gente está impedido de fazer essa reunião social e coletiva. Então essas armadilhas são muito importantes para a gente ficar atento realmente que tipo de vida a gente está traçando para nós mesmos. Então é muito bem-vindo as suas observações e seus alertas. Falar um pouquinho agora, professora, do trabalho, a sua especialidade, né? O cenário, eu acredito que não há como ser favorável, né? Desde a nossa última reforma, entre aspas, trabalhista aí de 2017, aquela promessa de aumento de contratações, né? Aquela coisa de flexibilizar para fomentar o mercado de trabalho, não se cumpriu, não foi entregue essa promessa, e o que resultou foi realmente em formas precárias, desregulamentadas e, portanto, mais adoecedoras. Eu queria que você falasse um pouquinho, professora, por favor, da situação do trabalhador brasileiro e na sua relação, no contexto de saúde mental, né? Na perspectiva que a senhora se alimenta, que é a psicodinâmica do trabalho. Como é que a senhora vê hoje a relação trabalho e saúde mental, especificamente no Brasil? Então, nós temos um agravamento da saúde mental entre os trabalhadores e nós temos agora quase que quatro camadas ou segregações ou categorias da classe que vive do trabalho. Os desempregados, que aumentou enormemente, os uberizados, que não têm os seus direitos garantidos e são os trabalhadores que estão aí, continuam na linha de frente. O trabalhador formal, que é o trabalhador hoje com seus direitos usurpados, tanto pela reforma trabalhista quanto pela reforma agora da Previdência, e os trabalhadores liberais, ou enfim, de serviços, que também já estão sendo uberizados de alguma maneira. Nós, na universidade, recentemente, uma
uma proposta de terminar com a possibilidade de dedicação exclusiva relacionada à pesquisa, o que significa nos transformar a universidade em uma universidade privada, horista, na mão de grandes indústrias para fazer as pesquisas que são de interesses deles. Cada vez mais menos bolsas para a área de ciências humanas, para a área social. Então, com todas esses... os profissionais de saúde estão extremamente vulneráveis nesse momento, nesse específico, né, que está evidenciado todo o fracasso do modelo de política pública neoliberal que nós estávamos, né, estamos submetidos, enfim. Então, a saúde mental tem se agravado muito. Eu diria que o projeto que eu coordeno na Universidade de Brasília, que é o atendimento a trabalhadores em sofrimento e adoecimento, cresceu quase que 100%, não são números estatísticos assim, não são muitos trabalhadores que nós atendemos, não temos condição para atender muitos, mas se a gente atendia 5, agora são 10. E esse número tem sido exponencialmente crescente mês a mês. Então, começou a crescer com a pandemia e esse ano 2021 cresceu enormemente. Trabalhadores dessas várias esferas. Então, tem se agravado bastante, tem se agravado a questão da medicalização e da farmaceuticalização. As doenças consideradas de ansiedade e depressão têm aumentado no seu ranking, além da continuação das físicas, também agora por essa questão do teletrabalho. Então, há um aumento crescente e muito devastador para a classe que vive do trabalho. Então, a situação é bem grave. O modelo de gestão muito mais acentuado em termos de pressão, de cobrança agora com esses aplicativos e outras, e também as questões, como eu falei, física, e a relação também entre os colegas, porque essa hiperaceleração, essa hiperconexão está levando a uma solidão tremenda. E aí o medo, a solidão, a ansiedade estão sendo instrumento de controle. Só que o sujeito aparentemente não demonstra, mas depois esse adoecimento vai sair de alguma forma. E aí eu vi uma pesquisa recente que eu fiquei assustada, eu ouvi num dos debates que eu fiz no movimento sindical também, dizendo que com o teletrabalho 90% da produção aumentou 90% de uma forma imediata. Eu alertei. É bom pensar no médio e longo prazo, porque esses trabalhadores que estão agora hiperprodutivos, eles vão falhar, eles vão adoecer, seja adoecer da forma osteomuscular, psicossomático, tem problemas de visão enormemente. Então, daqui a pouco nós vamos ter um problema, uma epidemia, nesse sentido, como a Leia Dort foi nos anos 90, de outras doenças ocupacionais, de outras doenças do trabalho que estão começando a surgir agora. E esses dados vão aparecer agora a médio e longo prazo. Eu tenho certeza disso e, infelizmente, né, nós estamos vivendo isso na pele, especialmente a categoria de docentes e alunos e discentes, igual a Ana Gabriela está aqui, a gente está exposto e fica a maior parte do dia, talvez, diante das telas. Eu acredito que uma constante dor de cabeça que eu tenho sentido tem total relação com isso, porque já vasculhei outras possíveis causas e não as encontro, e eu estou realmente quase que diariamente tendo dores de cabeça. Então isso tem com certeza relação a essas novas formas de exploração do trabalho, ainda que estejamos falando, e eu esteja falando particularmente de um lugar de privilégio, mais triste ainda é saber que sim, estamos num lugar ainda não vou chamar de privilégio, mas com alguns direitos do trabalho ainda assegurados. Assegurados, sim. Entre aspas, porque também aqui o papo de fim do TID e o custeio da universidade para esse ano é de menos 75% de verba. A universidade não tem condição de voltar presencial nesse momento, a Universidade Estadual de Maringá. Se tivesse condições sanitárias para voltar, ela não teria condição orçamentária para voltar às aulas presenciais. Professora, queria falar um pouquinho das possibilidades de prevenção, né? Eu sei que saúde mental é um ramo da saúde que não é a mesma coisa que a gente falar como se falar de, sei lá, de
de obesidade, de pressão sanguínea, que é onde há instrumentos que são de fato voltados à prevenção. A gente consegue educar uma população através de estratégias de educação em saúde a prevenir, né, alguns agravos à saúde. Em saúde mental, feitas as medidas, os ajustes necessários, é possível discutir prevenção e educação para a saúde mental em algum aspecto? Ah, sem dúvida que sim, não é, Fábio? Infelizmente, o nosso sistema de saúde, ele é, ele é precário e não investe tanto, embora nós tenhamos os CAPSes, acho que vale a pena fazer essa ressalva, não é? Os CAPSes funcionam, pelo menos aqui em Brasília tem funcionado. Nós temos também, eu penso que eles têm um trabalho importante, mas a política de prevenção propriamente dita, eu penso que ainda não temos, como deveríamos ter. Então, a assistência temos alguma, mas ainda não é suficiente para o número de pessoas. Tem programas, programas a universidade oferece, por exemplo, o Hospital das Clínicas oferece espaço de atendimento à saúde mental, a questão do uso abusivo de drogas dentro da psiquiatria, junto com a psicologia, mas não tem vagas para a quantidade de demanda que tem aparecido. Então, a assistência não está dando conta da demanda, isso aponta que é preciso fazer um trabalho de prevenção. Agora, como fazer esse trabalho de prevenção do ponto de vista de uma política de governo no desgoverno e no contexto que nós estamos, porque a própria condição de vida não é favorável a uma campanha e a uma política. Por exemplo, por exemplo, a questão de saneamento básico é importante para a saúde física, para todas as viroses, etc. Mas, por exemplo, o estresse com o trânsito, com transporte coletivo, pode ser um elemento de que interfira nos nossos transtornos, nos transtornos de ansiedade, por exemplo. Porque você precisa chegar, você não tem como, aí não tem o transporte, ele não veio. Ou seja, o que eu quero dizer é que a saúde mental ela é muito influenciada por muitas variáveis, inclusive essa, a questão da urbanização, a questão do transporte coletivo, a própria questão do atendimento nesses lugares que tem essa assistência do SUS, enfim, o estresse. A gente já tem uma aluna minha que está querendo trabalhar com a agressividade, não é? A violência, no caso, dos pacientes ou dos trabalhadores com os pacientes que chegam lá para serem atendidos. Então, o acúmulo de frustração, o acúmulo de insatisfação, o acúmulo de desamparo, de solidão, de medo, de ameaça, vai provocar transtornos mentais na população de uma forma geral, não é? Então, mas eu penso que é possível e tem várias entidades, eu acho que públicas e também não institucionalizadas do movimento social que talvez possa desenvolver projetos de prevenção em saúde mental, sim. E a universidade deveria, né? Mas é isso, está absolutamente lotada das demandas de assistência. Bom, eu sou pela opinião de que cada escola deveria ter pelo menos uma equipe de profissionais de psicologia em cada escola, né? Essa semana eu fiz uma atividade com adolescentes de escolas públicas, e eu fiquei bastante preocupado, né? A atividade era sobre saúde mental, foi um tema escolhido por eles, dentre qualquer tema que eles poderiam escolher, eles escolheram ansiedade, né? Mal sabendo nomear o que é isso, mas eles escolheram ansiedade, e eram bastante alunos, eu fiquei bastante preocupado. Professora, eu sei que não tem como fugir um pouco da coisa da pandemia, né? A gente está gravando a entrevista no dia 3 de junho, em um momento em que o mundo, em alguns lugares do mundo, se não superou, mas já consegue viver aí alguns cenários de pós-pandemia, com algum retorno a certa normalidade. Tem países com eventos acontecendo, a coisa dos eventos públicos, do espaço coletivo reconquistado, retomado pelas pessoas, e no Brasil não temos essa perspectiva ainda, né?
Então, eu queria que a senhora relacionasse um pouquinho como é que a senhora vê a condição de saúde mental e a pandemia, o que ela revelou para a gente, inclusive em relação ao convívio e ao significado de coletivo no Brasil. A pandemia escancarou alguns limites dessa compreensão nossa enquanto coletividade, né? A gente viu que o comportamento brasileiro foi particularmente individualista e não compreendeu que o controle de uma pandemia tem a ver com o todo, tem a ver com o coletivo, né? Claro que a gente tem uma responsabilidade dos governantes, em especial o governo federal, que não apenas não trabalhou, como trabalhou contra, né? Isso está fartamente provado até agora, mas a gente também precisa apontar para nós mesmos, enquanto sociedade, né, e dizer que a pandemia escancarou um pouco essa falta de condição e sentimento de coletivo. Como é que a senhora vê a saúde mental do brasileiro no contexto da pandemia e agora visualizando a pós-pandemia? Pois é, concordo com você, Fábio. Eu acho que a pandemia revelou um comportamento absolutamente individualista, uma política neoliberal ou liberal. Eu diria que, de forma bem radical, mostrou, e para mim, de uma forma muito desoladora, o quanto que nós ainda estamos vivendo um Brasil colônia, o quanto que nós ainda estamos numa fase pré-industrial quase. Em termos de trabalho, por exemplo, paradigmas do trabalho escravo ainda sendo absolutamente aceitos, legitimados e funcionando dentro do nosso país. Então, um sistema de castas, de absolutamente isolamento da classe média, no sentido de se proteger, são os muros, os seus arames farpados. Então, um comportamento, um misto do imperialismo, que eu falava muito nos anos 80, 70, final de 70, quando eu ainda era da universidade. Então, movimentos, influências do imperialismo, do colonialismo, e do um sujeito liberal, que é o sujeito. O que eu fico muito assim triste é que eu acho que há uma captura e uma alienação que não é, e eu diria para você que não é uma alienação necessariamente da classe do trabalhadora mais, digamos, ainda operacional, ou enfim, ou com mais precarizada. O que me assusta é essa classe média, entre aspas. Eu não sou socióloga, nem sei se existe classe média no Brasil, se a gente poderia falar dessa maneira, mas existe um determinado segmento da sociedade que se revelou absolutamente liberal, com muitas pitadas de imperialismo e colonialismo. Então, com isso, eu penso, isso articulado ao desgoverno, e nós, sei lá, um governo absolutamente pautado, não sei bem em que princípios, mas não são nos éticos definitivamente, que nos coloca nessa situação, que a gente agora não pode, por exemplo, entrar em outros países, porque somos brasileiros. Todos os anos que eu vivi da minha vida, não teve nunca essa marca dessa maneira. Então, eu acho que é algo que precisamos muito refletir, nós como pesquisadores, o que é que se passa. Porque o espaço coletivo que você traz, não existe política sem espaço coletivo, eu acho, sabe, Fábio? Não existe democracia sem uma discussão aberta, e as plataformas, ela usurpa a nossa possibilidade de discussão, de democracia, porque você tem que responder rápido. Imagine, tem que responder agora, escutar em alta velocidade. Você entra no chat, você responde, você não tem espaço para refletir, você não tem um espaço para elaborar, você não tem um espaço de amadurecer uma ideia, de fazer uma construção. O coletivo é fundamental. Como é que se estabelece confiança sem conhecer o outro? Conhecendo de uma forma mais superficial ainda do que já vinha sendo feita. Então, acho que eu diria assim que o Brasil é o projeto neoliberal, ele como eu diria, é um campo de experimentação bastante fértil de todas as barbáries que o capital quer produzir. Então, eu estou vendo o Brasil hoje como esse campo de experimentação, onde as pessoas estão se comportando
as condutas, as políticas, a situação que, assim, bom, algum lugar tem que dar certo todas as coisas nefastas e da reprodução do capital, tudo que é o pior dos piores, em algum lugar isso vai dar certo. Já deu certo, num certo sentido, na África, e agora o Brasil parece que é esse lugar. A conduta das pessoas é essa conduta absolutamente liberal, um país povoado de sujeitos liberais, felizes e parece-me que satisfeitos ou que estão achando que está muito bom, porque eu tenho os privilégios, entre aspas, que eu acho que não são, porque a gente não tem nenhum privilégio, a gente não vive numa. Então, o discurso meritocrata, o sujeito liberal, a questão da colonização, o imperialismo, tudo isso eu penso que é um projeto que deu certo, foi aplicado e deu certo aqui no Brasil, que é bastante desolador. E aí, claro que a saúde mental, os jovens vão estar ansiosos, como é que eles vão viver nesse país que é, digamos, essa casa de boneca ou de marionetes de um poder que está fora. Então, se a gente sempre foi periférico, sempre em desenvolvimento, agora nós somos um projeto que deu certo, o projeto que deu certo, que é aplicar todos os princípios da alienação possível de um projeto neoliberal que vai funcionar aqui. E isso leva ao paradoxo de um povo que demanda completamente da presença do Estado, né, do que o Estado pode prover, a pedir o fim do Estado, né? O próprio povo defende essa noção ultra neoliberal de Estado mínimo num país absolutamente dependente dos serviços e do que o Estado pode prover. Bom, eu estou conversando com a professora Ana Magnólia Mendes, ela é professora de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, UNB, e é coordenadora do Grupo de Pesquisa Psicanálise e Trabalho da mesma universidade, além de ser, se não a autora, uma das autoras principais no Brasil no campo da psicodinâmica do trabalho, alguém que eu admiro de longa data. Professora, eu quero muito te agradecer. Infelizmente, a gente se encaminha para esse final trágico de ter que colocar um limite na nossa conversa. Fica já o convite para um segundo momento. Eu espero que esse projeto perdure, né? Eu estou satisfeito, espero que isso se mantenha e, quem sabe, a gente volta a conversar dentro desse mesmo programa. Lembrando aqueles que nos ouvem, né, a gente tem os canais, o e-mail e a saúde mental, como vai, @uem.br, e o telefone WhatsApp, que é o 44997227115. Professora Ana Magnólia Mendes, suas considerações. Eu sei que você já falou bastante, né? Mas a título de despedida, assim, o cenário evidentemente é perturbador e é ansiogênico por natureza, não tem como a gente fantasiar a realidade, que é muito dura, e ainda mais se a gente pensar que concretamente a gente ainda está enterrando na casa de milhares por dia. Isso é uma coisa que em nenhum outro lugar do mundo foi naturalizado tanto quanto aqui, né? Então, não só as condições de trabalho estão esgarçadas, não só o tecido social, mas essa realidade esfregando na nossa cara, uma coisa absurda. Apesar disso tudo, que palavras a gente pode terminar a entrevista para o nosso ouvinte, de que, de alguma maneira, a luta segue e a gente precisa ter a nossa força e os nossos ideais ainda renovados, né, para que a gente termine com alguma palavra, se não de otimismo, mas de força realmente, né? Suas considerações, por favor. Eu acho que, bom, o próprio Marx fala isso, onde tem sujeito tem trabalho, onde tem trabalho tem sujeito. Eu sou bastante pessimista em relação ao contexto político, principalmente econômico, mas sou muito otimista em relação a toda a potência e a força que nós, como humanos, temos. Então, eu sou otimista, por exemplo, eu acho que a inteligência artificial nunca vai nos substituir totalmente. A nossa capacidade de criar, de inventar, de produzir, a nossa inventividade, ela é o infinito. A ciência não dominou ainda e eu penso que não vai dominar nunca, né, a nossa capacidade de pensar, de criar, de poder ser diferente. Então, eu diria que eu sou bastante otimista, eu acho que a mudança vai vir dessa potência
de inventividade e criatividade que o ser humano tem, de poder sair das situações de uma forma coletiva, de preferência, porque é uma ação política, mas eu sou uma pessoa muito defensora da potência do ser humano. Quanto mais um ser humano se tornar humano, e aí, para se tornar humano, ele precisa encarar algumas coisas, como a própria morte e os limites, a fragilidade, o sofrimento.